Hoje a gente está recebendo a doutora Alessandra Rocha, psicóloga, e a doutora Cassiana Magalhães, especialista em educação infantil. A gente está falando sobre os desafios da educação dentro de casa, essa rotina de estudos. Você pode enviar suas dúvidas para mim pelo 3315-1313 ou então acessando o nosso facebook.com/tarobalondrina. Bom, gente, a gente está com alguns comentários, a gente já vai mostrar, mas eu acho que assim, a gente estava falando que o homeschooling já foi uma realidade, que é essa educação doméstica, mas hoje já não é mais. E uma coisa muito importante é que, em vários países, como no Brasil, é obrigatória essa educação dentro das escolas, nas escolas. Por quê? Tem um motivo, inclusive, para minimizar a questão de violência, né? Exatamente. A gente tem que pensar que o papel do Estado, né, quando a gente fala Estado, o governo brasileiro, ele não está preocupado só com o conteúdo, só com a educação das crianças no sentido formal, conteudista, né? Nesse governo não tenho tanta certeza, mas vamos pensar em linhas gerais, né? No nosso plano de ação, assim, no nosso plano pedagógico. A gente pensa a criança integralmente. Tanto é que agora, quando as crianças estão fora da escola, existe uma preocupação muito grande com a questão da alimentação. Só para vocês terem uma ideia, as crianças que estão fora da escola nesse período estão recebendo kits de alimentação. Então, quando a criança ela é assistida pelo Estado, né, ela tem a educação obrigatória a partir dos 4 anos de idade, né? Antes disso, ela é um direito da criança, mas ela não é um dever. Mas entende-se que indo para a escola, a criança tem todo esse acesso à alimentação, além à a questão saúde. Da violência, né? Que Exatamente. A gente conhece, a questão da violência doméstica. E a questão da violência doméstica, quando a criança está na escola, de uma forma ou não, a escola consegue ter alguns indicadores que a criança pode estar sofrendo algum tipo de violência doméstica. Por isso, Sara, é tão importante nesse momento, a Alessandra pode falar muito melhor do que eu sobre isso, que as professoras estejam atentas. Então, eu sou uma pessoa que não defendo o ensino à distância para a educação infantil, claro que não, né? Não quero que as crianças fiquem expostas à tela, que tenham aulas de educação infantil, mas defendo muito que as professoras estejam em contato com as suas crianças, que façam algum tipo de atividade, algum tipo de alguma relação, um vínculo com essas crianças, porque eu acredito que as crianças precisam estar em contato com as suas professoras, as professoras precisam estar em contato com as suas famílias, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo nessas dinâmicas. As famílias estão perdendo a paciência com as crianças, né? E tudo que a gente não pode nesse momento é perder paciência. Então é melhor pais, mães, às vezes vocês não fazerem o que a escola está pedindo, não fazerem a atividade, não fazerem as tarefas. Se for para não dar conta do conteúdo, não deem conta do conteúdo, mas não percam a paciência com as crianças, com a desculpa do conteúdo, com a desculpa das tarefas e com o acúmulo de coisas que tem que fazer. Gente, quem não tá falando vale aqui é uma doutora em educação. A gente tá falando com uma professora, então é algo muito sério mesmo. A vida vale muito mais que isso. Vale muito mais. Esse equilíbrio emocional dentro de casa, isso é importantíssimo, né, Alessandra? Na verdade, além dessas questões relacionadas ao conteúdo, como a professora acabou de dizer, nós temos que pensar o seguinte: a criança ela tem que estar preparada e apta para conseguir colher aquele conteúdo. Então, as crianças que estão num ambiente extremamente estressante, onde existem pessoas que estão pressionando ela, eventualmente porque batendo, se sentem pressionados violentando. Também, né? A gente compreende, os pais se sentem pressionados, mas não adianta pressionar as crianças. Exatamente. Na verdade, a criança ela não consegue aprender absolutamente nada, não captar nenhum tipo de conteúdo quando ela está nesse contexto. Então, aquilo que a professora disse, eu super concordo. Faça aquilo que é possível. Se não der para fazer, ok. Eu acho que neste momento a gente tem que exercitar absolutamente a tolerância. Os professores com as famílias, pensando nessas questões todas que acabamos de dizer aqui. Os pais com os professores também, porque eles também estão diante de uma novidade, fazendo o possível para fazer o melhor para as crianças, né? E principalmente com as crianças. Eu acho que pais e professores precisam ser absolutamente tolerantes. Por quê? Porque se para nós, adultos, que conseguimos mais ou menos entender o que está acontecendo com relação a esse momento e essa pandemia, como ficam as crianças? Elas não devem estar compreendendo a dimensão disso tudo que está acontecendo. Então, eu acho que é um bom momento para exercitar a tolerância, para que as coisas, que daqui a pouco espero que acabem, né? Enfim, que tudo volte ao normal, mas que tudo
flua da melhor forma possível, diante de tantas dificuldades. Com certeza. Conversar com as crianças, né, Alessandra, sobre isso, sobre o que está acontecendo. Tem crianças que não sabem o que está acontecendo. Não né? dá para esconder, não pode esconder, não foram né? informadas de fato sobre o que está acontecendo. Então, o que é isso? O que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no mundo inteiro, não só aqui, né? E dizer para as crianças por que a gente está sofrendo tanto, quais são os cuidados que nós devemos tomar, o que a gente espera disso para um outro momento, e que os pais possam usar das tarefas cotidianas, dos momentos cotidianos, que a gente possa estar atento. Porque às vezes a gente está em casa com os nossos filhos e a gente não percebe. Ontem mesmo eu estava lá um tempão já em reuniões online, e eu também, enquanto mãe, deixo meu filho passando por ali. Meu filho já é grande, né? Mas eu tenho que parar em algum momento e falar, poxa, calma, eu não posso ficar só no computador, eu tenho que conversar com ele. Então, vou fazer a janta, você vem aqui, você arruma a mesa. Nós mesmos temos que nos policiar, né? A gente tem que se policiar, porque estar em casa o tempo inteiro não significa estar com eles. Então, é mais importante, às vezes... A qualidade que a quantidade. Você estar com a criança de fato, você falar, conversar, estar junto, tá lá cozinhando, mas tá dando um livro pra criança, falar, vai vendo aí o que você tá vendo no livro, depois você vai me contando, depois eu sento com você, mas eu vou ler junto atenção, com você. Né? Dar atenção. Eu acho que estar com é mais importante do que cumprir uma atividade, cumprir uma tarefa, mandar pra escola, né? Eu acho que a gente precisa se preocupar com a nossa saúde mental, né? E não com a quantidade de coisas que nós vamos produzir nesse tempo. Isso nós vamos recuperar com certeza, mas os prejuízos, né, que nós vamos ter aí mentalmente, socialmente, nós vamos demorar muito mais para recuperar do que os conteúdos escolares, pode ter certeza. Para se unir esse papo com a gente vai receber a educadora parental, Gabriela Arruda, que está de quarentena, está na casa dela, mas vai dar um pouquinho da sua opinião também, para falar sobre essa questão do homeschooling, dessa educação doméstica que a gente está sendo forçado a viver nesse momento. Gabi, bom dia, tudo bem com você? A gente quer saber um pouquinho da sua opinião, você como educadora parental, o que você pensa em relação a tudo isso que a gente tem vivido? Tem sido um super desafio para pais, mas para filhos também. Bom dia. Oi, Sara, bom dia. É um prazer para mim estar aqui. Obrigada pelo convite, mesmo que à distância. Homeschooling, né? A gente fala tanto de homeschooling, mas de homeschooling mesmo a gente não tem vivido muita coisa. O homeschooling é uma teoria diferente, onde as crianças elas aprendem a estudar dessa forma desde sempre. A gente foi pego de surpresa. E o que eu tenho para falar para as famílias? Muitos pais estão focados muito no conteúdo que essa criança tem a aprender e se incomodam com a forma de concentração que a criança estabelece o aprendizado. A gente tem que entender que as crianças pequenas, elas têm pausas no processo de concentração. Então, muitas vezes, a criança ela vai aprender, vai prestar um pouquinho de atenção na aula ali naquele momento, ou na atividade proposta pelo professor online, e ela vai precisar ter intervalos, onde ela vai correr até você, vai perguntar se está tudo bem, se não está, vai tomar uma água, vai querer um lanchinho, ela vai voltar. E isso não é falta de foco, isso não é porque a sua criança não tem interesse pelo aprendizado, mas é porque a concentração da criança se estabelece de uma forma diferente de nós adultos. Ela precisa das pausas para se reenergizar e conseguir voltar ao estudo. O que os pais, eu percebo muito dos atendimentos que eu faço, né? Os pais estão envolvidos em grupos de WhatsApp e às vezes a gente vê nesses grupos pais colocando: meus filhos fizeram toda a tarefa, meus filhos conseguiram concluir, por aqui vai bem. E a família que tem dificuldade de lidar com isso, acha que o filho está tendo um déficit maior em relação aos outros e acaba cobrando demais dessa criança para que a criança consiga alcançar os resultados de outros. E sabe, Sara, dentro de uma sala de aula, a criança sente com o outro, o amiguinho que está ao lado dela. Então, muitas vezes, quando ela tem dificuldade em alguma coisa, ela é motivada pelo colega, né, que está ali do lado dela. O professor, estando atento àquele desenvolvimento, ele vai focar numa criança que é mais interativa, numa que é mais... E assim ele vai potencializando formas de ensinar melhor o conteúdo. Já no online, os pais não têm preparo para isso, muitos pais não conseguem ter essa noção da diferença de comportamento dos seus filhos e a comparação com outras crianças vai gerando um estresse e um ambiente estudantil. Então, a minha análise sobre isso, se a gente conseguir trabalhar o emocional dessas crianças hoje, fazer com que elas voltem para aulas presenciais com um emocional equilibrado, elas serão capazes de correr atrás de um cognitivo prejudicado. Mas se a gente investir hoje no cognitivo, lá na frente, quando elas retornarem para a aula presencial,
com certeza o prejuízo vai ser muito maior, né? Como a colega que está aí com você acabou de dizer. Então, gente, a ciência, respeitar o tempo de cada criança, o desenvolvimento de cada criança, permitir intervalos entre uma atividade ou outra, converse com seu filho, leve um lanchinho, leve um suco. Se naquele dia ele não está disposto para a aula, ali, e considere, talvez hoje ele não esteja, mas amanhã ele pode ser capaz. A gente tem que evitar palavras que desencorajam, rótulos prejudiciais, né? Às vezes os pais olham e falam assim, meu filho não consegue, meu filho é incapaz, né? Meu filho não é tão inteligente quanto eu pensava. E isso a criança vai levar para a vida dela. Agora, se a gente colocar para ela assim, filho, eu acredito em você, eu vou respeitar o seu tempo, todos nós estamos com dificuldades, vamos passar por isso juntos, com certeza o vínculo familiar será fortalecido. Tá bom? Beijo, Tá Sara. Obrigada, Gabi. Um beijo para você. Bom, eu acho que foi unânime aqui o que todas as três falaram, né? Essa questão de respeitar as limitações de cada criança, as limitações, a realidade de cada família. Acho que isso é muito importante. E não a gente exige, porque a gente se sente cobrado. Vão me cobrar da escola. Será que meu filho não é tão inteligente igual o outro? Precisa fazer todas as tarefas. Eu acho que o que vocês, as três, falaram foi muito parecido, né? E é exatamente isso. A gente tem que respeitar os nossos filhos como indivíduos também. E todas as limitações. Se nós estamos nervosos, ansiosos, eles também podem estar. A gente tem uns comentários no Facebook que eu vou colocar aqui para vocês comentarem também. Pode colocar aqui pra gente. Olha só. Para nós professores também não está confortável, com certeza, principalmente pensando nos nossos pequenos do primeiro, segundo e terceiro anos que estão em processo de alfabetização. A Alessandra Ronck, obrigada, Alessandra. O Renan falou o seguinte: aproveita e coloca como resultado na enquete o valor da escola e dos professores, porque a maioria dos pais não pensam quanto é trabalhoso ensinar as crianças. Perfeito. E exatamente, né, gente? Eu acho que é exatamente aquilo que a gente falou. Que é o ganho, né? Que foi o ganho que eu disse, né? Não é assim que a gente tá, agora conseguimos, né? Bem feito. Não é isso, né? Não é uma brincadeira, não é um momento de brincadeira. Mas eu acho que a gente precisa aprender a valorizar os professores, né? Entender que não é fácil, não é simplesmente falar assim, eu gosto de criança, eu sou professora. Não é simples. Pode ser uma condição, mas não é suficiente. Precisa estudar muito, precisa pesquisar, precisa entender, né? Quando a Gabriela aponta, a professora ela vai olhar para isso, ela vai olhar para aquilo, é o tempo da criança. Mas por que ela sabe o tempo da criança? Porque ela estudou para isso, né? Sobre o desenvolvimento, sobre a aprendizagem, como que a criança aprende, como que a criança se desenvolve, quais são os elementos da psicologia que nos subsidiam para pensar a criança, né? Quais são as bases psicológicas, o que a gente aprende da sociologia, o que a gente aprende da filosofia, qual é o conjunto de conhecimentos que a gente precisa para estar na escola com as crianças, né? Então, eu acho que isso é importante a sociedade aprender a valorizar. Até porque a gente está num período, eu percebo muito isso agora, no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, não tem, assim, esse interesse pelos cursos de licenciatura, né? Os pais não querem que os filhos façam curso de licenciatura, mas a gente precisa dos professores, claro. A gente precisa contribuir para uma sociedade que tenham bons professores. A gente precisa investir nisso. E agora, com essa história, a sociedade está tendo a oportunidade de ver que não é fácil ser professor. Nada. Que ensinar não é simplesmente reproduzir, decorar, fazer. Que existe um processo para que a criança aprenda. Porque aprender não é simplesmente repetir alguma coisa, né? Tem um processo psíquico muito grande envolvido nessa aprendizagem. Sim. Então, acho que a sociedade, eu não lembro o nome de quem fez o comentário, mas eu agradeço porque é um momento da sociedade realmente aprender a valorizar os professores. Perfeito. Dura Cassiana, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada. Eu agradeço. As portas estão abertas para voltar mais vezes. Alessandra Rocha, fazer a sua contextualização para encerrar. O recado que você deixa para os pais nesse momento de pandemia. Se vocês têm alguma dificuldade de ensinar a matemática, faça uma sugestão, convide seu filho para fazer um bolo, ensine a ele as medidas, o peso, trabalhe um pouco questões relacionadas à matemática, mas de um jeito diferente. Tem algumas dificuldades com relação à gramática, chame o seu filho, leia um livro com ele, tenha um tempo de qualidade, fique junto, assista um filme, assista um desenho junto com o seu filho, tente da melhor forma possível ter um tempo de qualidade, estar junto nesse momento que é tão difícil para todos, né? Tá certo. Obrigada, Alessandra Rocha. Obrigada, Cassiana. Foi um prazer recebê-las aqui. Chegou a hora do nosso Momento Gourmet com a nutricionista Pamela Vidati. Hoje ela vai ensinar a gente a fazer uma receita deliciosa e super saudável, um ceviche. Vamos ver?
Oi, Sara. Oi, galera do Tarobá Cidades. Mais uma vez, muito obrigada por me permitir estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. A dica de hoje vai ser um ceviche, um prato peruano para dar uma turbinada na sua imunidade. E, além do que, o ceviche é uma preparação excelente para quem está em processo de emagrecimento, porque a tilápia é uma proteína boa, de baixas calorias e, como todo peixe, tem boas fontes de gordura do bem que vão ajudar a melhorar o processo anti-inflamatório. Nós temos vários alimentos aqui, pimenta, salsinha, limão, que é rico em vitamina C, e a gente vai arrasar na receita de hoje. Vem comigo que eu vou te mostrar. Bom, para começar a nossa receita de ceviche, primeiro passo é picar em quadradinhos assim 1 kg de tilápia fresca, tá? A tilápia é um peixe, uma boa proteína, magra, né? E tem gorduras do bem, ômega 3, ômega 6, ômega 9, que vão aí bloquear os efeitos dos radicais livres e melhorar o processo de inflamação, tá? Nós vamos utilizar aqui também o limão, que é rico em vitamina C, tá? Geralmente, as receitas de ceviche, elas indicam que se use 1 limão para cada 100 gramas de peixe. Então, eu usei aqui 10 limões espremidos, tá? O limão é rico em vitamina C e vai ajudar muito a dar uma turbinada na sua imunidade e também minimizar os efeitos dos radicais livres. Vamos usar uma cebola roxa, tá? A cebola roxa tem um aroma super especial, além de um colorido rico em fitoquímicos, também um forte antioxidante. A gente vai utilizar 2 pimentinhas dedo de moça, tá? Eu tirei toda a semente, cortei em quadradinhos bem pequenininhos e vou colocar aqui. Vamos utilizar um pouquinho de salsinha e também de cebolinha. A salsinha tem uma propriedade muito interessante, tá? Que é a melhora da diurese. Então, ela é vista como um forte diurético e dá um aroma, um sabor super especial, além de ser rica em fibras e ajudar aí como um todo. Cebolinha. Bom, colocado todos os ingredientes, é só a gente misturar tudo, lembrando que a pimenta, ela é rica em capsaicina. Capsaicina é aquela substância que dá o ardidinho, sabe? E vai ajudar a melhorar o metabolismo. Ela é termogênica, acelera o ritmo metabólico, aumenta a temperatura corporal e com isso a gente consegue aí a melhorar a termogênese, que é a queima de gordura. É óbvio que a gente não pode esquecer que tem que fazer balanço negativo, ou seja, comer menos e gastar mais. Então vamos misturar aqui, mistura, mistura. E tá prontíssimo o seu ceviche. Agora é só degustar, compartilhar com os amigos e se divertir. Tchau, gente. Eu vou degustar aqui o meu ceviche. Ai, Pamela, que delícia. Fiquei com água na boca. Da próxima vez, traz aqui pra gente, tá bom? Beijo para nossa Nutrilinda Pamela Vidotti. Atenção você que está assistindo a gente agora e possui um financiamento de um veículo. Sabe quando você tem a sensação de que você comprou um carro, mas está pagando o valor de 2, até de 3? Você sabia que é possível reduzir o valor dos juros desse contrato? Calma que eu vou explicar para você. Esse é mais um caso de sucesso de um cliente solucionador. A Kilza Maria, ela procurou um dos escritórios e fez uma análise gratuita para verificar o potencial de redução. E adivinha só, a dívida foi reduzida em 63,3% do valor total. É isso mesmo que você ouviu, 63,3% de redução do valor total da dívida. Não perde mais tempo não. Procure agora mesmo a equipe especializada do Solucionador. Faça agora mesmo a sua análise gratuita. O financiamento pode ser de carro, pode ser de moto, pode ser até de caminhão. Entre em contato agora com a equipe do Solucionador. Ligue para o número 41 41 22 11 ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 99916 2211. Só o Solucionador oferece a você uma análise gratuita e a garantia do contrato. Bora para o intervalo rapidinho, não sai daí porque daqui a pouquinho tem ela, a Deia, ao vivo aqui nos nossos estúdios. Intervalo rapidíssimo, eu volto já já.